te glorificar, venhamos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia e por esses tempos, Senhor, que temos juntos para louvar e glorificar o teu nome e aprender mais de ti. E que em tudo, Senhor, o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado nesse tempo que estaremos juntos, ó Pai. É o que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Amém, Senhor. Bom, vamos lá? Hoje nós vamos ler um texto que está lá em Jeremias 29, no versículo, a partir do versículo 11 até o 14. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos trazer ao vosso lugar, de onde vos mandei para o exílio. E aí, como é que foi a semana? Muito bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? A Arlete trabalhou bastante esse final de semana. Olha, não foi só eu não, hein, Zilda? Trabalhamos, né? Nossa. Sabe, a Jo, misericórdia, Jo, eu falava, Jo, quando você parar, você vai desmaiar, Jo. Desde que ela chegou lá 1h30. Ela chegou, né? Eu já estava. Aí, meu Deus, ela não parava, gente. Mas foi maravilhoso, né? Não foi? Foi Quem muito não foi, bom, perdeu. né? Foi muito bom. Quem não foi, perdeu. É sobre isso que eu gostaria da gente estar falando hoje. Qual é o pensamento que Deus tem de nós? O que será que Deus pensa de nós? Eu acho que ele estava bem com a gente. Bem feliz, né? Bem feliz. Por causa daquela história do coração aquecido? No nosso caso, eu acho que os pensamentos que Deus tem de nós, e a própria palavra fala isso, são pensamentos de paz. É isso que Deus está falando. E Ele está falando para Israel numa situação que é antes de Israel ser levado para o cativeiro na Babilônia, na qual eles iam ficar 70 anos lá em cativeiro. E eles iam ser presos e colocados em cativeiro na Babilônia por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus ainda fala para eles, antes deles serem levados: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aí eu fico imaginando o povo escutando o profeta Jeremias falar a esse respeito. Então eles deviam estar pensando assim, falar, bom, já que é assim, então Deus não vai permitir que a gente seja levado cativo. Mas não, antes disso, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Então, mesmo Deus tendo esses pensamentos de paz e não de mal, Ele mesmo assim ia permitir que o povo fosse levado cativo, que o povo fosse prisioneiro, fosse escravo por 70 anos. Então, eu estava conversando esse final de semana com os adolescentes, eu falava, o que será que Deus pensa de nós? A gente estava falando sobre fake news, e as pessoas viram e falaram assim, eu numa altura da aula, eu perguntei para eles, eu falei, o que Deus pensa a seu respeito? E como nós pensamos que Deus é?
Aí eles fizeram aquela história, não, Deus é amor, Deus é compaixão e tudo mais, tal. Falaram tudo coisas boas. Eu falei assim, só que vocês se esquecem que Deus também é justiça. Um deles até brincou e falou assim, não, Deus é pai. Eu falei, tudo bem. Você acertou em cheio, Deus é pai. Mas o seu pai te corrige? Ele falou assim, corrige. Eu falei, porque ele não gosta de você ou porque ele gosta de você? Ele falou, um adolescente de 14 anos de idade. Não, é porque o meu pai gosta de mim. Por isso ele me corrige. Até uma delas, a Bela, virou e falou, olha, se meus pais não gostassem de mim, aí eles iam deixar eu fazer o que eu bem entendesse. Deus é a mesma coisa. Lembra que eu tenho batido bastante nessa tecla aqui com nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando alguém pergunta, mas eu nunca vi Deus, eu nunca sei como que Deus age, qual é o parâmetro de caráter? Jesus. Faz um comparativo. Quer saber como Deus agiria se Deus fosse carne? Jesus. Ponto final. Não tem outra explicação. Né? E nós chamamos Deus de Pai justamente porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós agimos parecidos dentro do padrão moral e caráter moral. Tá certo? Então, agora, quais os pensamentos que Deus tem ao seu respeito? Você já parou para pensar? O que será que Deus pensa de mim? O que será que Deus pensa para mim? Vocês já se perguntaram isso? Eu pergunto sempre assim, o que Deus quer de mim? Porque às vezes eu tenho um problema que eu acho que eu não mereço. Eu tô com um cachorrinho que chegou lá em casa, ontem eu chego, ele em cima do meu sofá. Gente, meu sofá não tem um ano. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço assim, feliz aí em cima do meu sofá, aquele lá. Ele trouxe lá. Falei, eu não fiz nada com ele, porque se eu pego ele, era dois que iam morrer. Eu, porque matei, e o cachorro. Então, gente, o que mais eu preciso? Por que tanta coisa assim? Às vezes eu pergunto, mas eu não tenho resposta. E é errado? Você acha errado isso, né? Que eu perguntar? Eu não. Nós questionarmos Deus é errado? Eu não tenho resposta. Mas o problema foi esse, que a maioria dos cachorros, pequeno, médio, vai no sofá. O meu pai. Eu ponho fogo. Eu sempre não. Desde pequenininho, vai. Não, eu tinha uma que ela não entrava. 18 anos, ela não entrava na porta dentro. Aí você acostuma de pequenininho, né? Exatamente. Agora hoje em dia ele chega aí não é de e vai para cima do meu sofá. Não, no quintal. Os cachorros não olham mais casa. Os cachorros são de estimação agora, né? Agora, assim, questionar Deus é errado ou não? Olha, eu não sei se é errado, só sei que eu acho assim que eu pergunto mesmo. Eu pergunto, às vezes, eu questiono. Agora, como é que ele fica comigo, eu não sei. Agora, assim, vamos usar o exemplo que você me deu, do cachorro. Cachorro Quem te deu o cachorro? Cachorro não é meu. De quem que é? Do outro lá, chegou lá em casa e disse que vai morar comigo. Aí, o problema é assim, eu arrumei esse namorado lá no interior e
Aí ele veio para morar em casa, sem eu querer. Eu não queria que ele viesse morar comigo, mas ele veio. Aí o cachorro era dele, mas o vô dele não deixou trazer o cachorro. Ele chegou aqui em casa em outubro, o cachorro não veio. O cachorro é dele desde pequenininho. Eu acho que ele criava o cachorro lá dentro da casa, dentro de casa e em cima do sofá. Eu creio que sim. Aí agora o avôzinho dele está bem doente, tá? Está com 84 anos, está bem doente. Aí então tiveram que mandar o cachorro. O cachorro veio de Uber. É um pacote completo. O cachorro ficou de Uber de lá da cidade, R$470. Olha, Ele pagou para fazer o cachorro dele. Quer ser mais chique que isso, não pode subir no seu sofá, olha lá. Agora, você sabe o que eu acho? Se eu fosse Deus e você me questionasse sobre o cachorro, eu ia perguntar assim para você, Arlete, quem arrumou o namorado? Fui eu ou foi você? Eu não sei quem que arrumou esse namorado. O namorado é seu e você não sabe quem arrumou o namorado. Não sei, não. Eu não Entendi. sei, é muito engraçado. É assim, muitas vezes, uma das coisas que eu sempre aprendi desde pequeno, logo quando a gente se converteu, minha mãe fala uma coisa até hoje, que é real. A minha mãe fala assim, Deus é um Deus que nos ensina na prática. E Deus é uma pessoa que nunca, veja, eu vou afirmar isso com todas as letras, Deus nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Não, né? Não. As nossas escolhas, Não escolhi não. as nossas decisões. Você escolheu o namorado. Não, Não. eu não escolhi. Ele não caiu de paraquedas no seu Eu colo. não escolhi, tá falando pra você que eu não escolhi. É porque vocês não vão querer saber 5 minutos da história, vai? Não. É 5 minutos. Então, tá. Eu cheguei lá na casa do Sérgio, é um amigo meu de 20 anos, a gente sempre viajou junto, somos amigos. Aí o Sérgio sofreu um acidente e quebrou o fêmur. E eu fiquei no hospital Santa Rita com o Sérgio. E quando o Sérgio recuperou tudo, ele falou, Arlete, eu estou com vontade de visitar minha irmã lá no interior, mas o médico só falou se eu for junto com uma pessoa que seja da área de saúde. Quem é? Eu. Quem era? Eu. Eu falei, não, Sérgio, eu vou sim com você, por que não? Aí eu fui para esse interior aí, é Santa Cruz das Palmeiras. É perto de Padre Zé, lá. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, o Sérgio falou, olha, você vai ficar aqui nesse quarto. Eu vou ficar aqui, a casa é super grande, sabe, interiorzão? Você fica nesse, fico nesse. A irmã dele me recebeu muito bem, fizeram café pra gente, não sei o que, as outras lá tal. Nisso, esse cara é amigo lá. Nisso que eu tô lá, ele pegou e entrou. Ele falou assim pro Sérgio, pelo amor de Deus, quem é? Preciso conhecer essa mulher. Eu não tinha nem falado com o cara. Assim, e eu olhei e falei, meu Deus do céu, esse homem gordo, grande, eu não quero nem conversa. Virei as costas e entrei lá pra dentro. Aí ele foi, chamou o Sérgio, falou, Sérgio, pelo amor de Deus, apresenta ela pra mim. O Sérgio falou, não, ela é minha amiga, ela viaja comigo. Você acredita que esse cara de mal por causa disso? Foi assim a conversa. Foi assim. Mas vocês começaram a namorar. Aí passou meses, aí nós voltamos lá. Era outubro, nós voltamos lá em dezembro. Aí o Sérgio, ele pegou e pediu pro Sérgio o meu celular. O Sérgio falou, imagina que eu vou dar o número dela para você. Eu já não falei para você que você não vai namorar, você não vai ficar com ela. E hoje eu converso com o Sérgio. Sérgio, pelo amor de Deus, eu não escutei você, eu estou sofrendo agora. Estou sofrendo, Sérgio. Estou sofrendo, Sérgio. Dá risada. E o Sérgio deve falar assim para você, bem feito. Bem feito. Então foi isso que aconteceu. É por isso que foi eu falo. Ele viu eu não sei o que
Deus não interfere no nosso Não tem nada a ver Deus aí, né? Não. Eu nem estava lá, né? Não, Quando ele estava sempre com você. Mas ele usou o Sérgio para te dizer, Arlete, não entra nessa. Ele usou o Sérgio. Usou o Sérgio. Arlete, não entra nessa. Você quer saber da maior aí? Ele tem 37 anos e eu tenho quase 70. Eu sou mais velho que ele. 10 anos não. 10 nada. 30 anos. Mas só se você vê ele, né, Lídia? Se você vê ele assim, ele é um idoso. Mas veja. A minha irmã, pelo amor de Deus, eu já vi isso em novela, mas real eu nunca vi. Então, assim, muitas vezes a gente faz essa pergunta, e eu acho que todos nós fazemos, por que Deus permite que eu passe por isso? Que nem todo mundo está vendo o que está acontecendo no Sul. E na aula de domingo, os adolescentes me perguntaram, eles falaram, viu, mas por que Deus permite que aquilo está acontecendo? Ele falou, veja, Deus permite que aconteça, mas aquilo é reflexo daquilo que o homem plantou. Ser humano. Mas disse que foi aberto os comportas, não é verdade? Fui, porque... Os vândalos abriram? Não, ninguém... Não, aquilo não adianta, mas cedo ou mais tarde aquilo iria acontecer. Aquilo são favas contadas. E aquilo que está acontecendo com a natureza é resultado do que o homem vem plantando há décadas. É resultado da ganância do homem. Diz que desviaram o rio para fazer uma mansão. Aquele Pedro Scooby estava falando. E onde tem essas mansões, não tem uma mansão em pé. O que tem em pé está... Só que assim, desviaram o rio, estão desmatando a Amazônia faz tempo. Então, assim, a natureza está gemendo, a natureza está clamando. Primeiro pelo retorno de Jesus. E se nós lemos os livros de Apocalipse, nós vamos saber que isso era favas contadas. Há séculos a Bíblia já fala sobre esses acontecimentos, não só sobre a natureza gemendo e clamando, mas também pelas guerras que nós estamos passando e tudo mais. Agora, isso são coisas que é Deus querendo o mal da humanidade? Não, mas é uma lei espiritual que diz o seguinte: tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Só que aquilo que eu conversei lá com os adolescentes domingo, quando você planta 1 grãozinho de feijão, e se você deixa o pé crescer e você vai lá, planta ele, você colhe só 1 grão de feijão? Não. Você vai, tem até eu e a Zilda brinca, né? Você colhe uma carroça de feijão. Quando você planta um milho, você não colhe só um milho. Você vai colher várias espigas de um único pé. Vai colher muito milho. E quando você planta vento, você colhe tempestade. Agora, Deus vai interferir nisso? Não. Por quê? Porque faz parte da escolha que o homem tomou para si. É livre-arbítrio, né? E só que Deus fala assim: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de coisas boas para nós. É aquilo que ele fala quando lá em Deuteronômio 28, quando ele vira para o povo, dá a lei para o povo e fala assim: olha, eu te deixei os mandamentos, os meus mandamentos. Se você vai seguir ou não, isso daí é problema de vocês. Só que agora sim, escolhe a bênção. Porque se você não escolher a bênção, você vai acarretar a maldição para a sua vida.
Ele falou, só que eu dei a escolha para você. O caminho que você vai seguir, aí depende de nós, é escolha nossa. E Deus sempre vai respeitar isso, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Você obriga Deus a fazer alguma coisa, Lígia? É impossível fazer isso. E Deus também não nos obriga a fazer nada. Porque Ele é opção, é escolha. E Ele não pode ir contra a sua criação, contra a sua palavra, contra a sua natureza. Não é? É que muitas vezes acontece as coisas com a gente e a gente vira e culpa a Deus sobre isso. Fez a culpa da gente mesmo. E a culpa é nossa. A escolha é nossa. Se ele volta lá atrás e fala, eu fiz isso que terminou isso daí. A escolha é nossa. Então, quando Deus vira e fala assim, olha, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, quais são os pensamentos que nós temos a respeito de Deus? Eu brinco às vezes, brinco não, nas conversas que eu tenho com a Zilda muitas vezes sobre alguns assuntos, eu fico imaginando, falar assim, a gente conversa sobre alguns assuntos em casa, e aí quando a gente termina, eu falo assim, eu fico pensando, fico imaginando o que Deus pensa a esse respeito. Mas como será que Deus pensa a esse respeito? E aí, numa dessas conversas minhas com Deus, Ele me passou esse texto, Ele falou, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Ou seja, Ele pensou, Ele planejou, Ele quer que a humanidade tenha uma vida muito boa. Ele não formou esse mundo para nós, para nos trazermos perdição, muito pelo contrário. Só que existe uma lei que o livre-arbítrio tem que ser respeitado. E nós temos que lembrar que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu planto coisas boas, vou colher coisas boas. Se eu planto coisas más, vou colher coisas más. Só que em proporções bem diferentes. Bem diferentes. Eu até brinco também, eu tenho lá uma cachorrinha em casa, perdição lá também, viu? É a cachorrinha da Zilda. É a cachorrinha da Zilda. Mas eu cheguei hoje, ela foi lá na garagem e latia, aqui, não sei o que e tal. Bati o pé, ela correu para cima do sofá, foi lá perto da Zilda, se escondeu atrás da Zilda, tremia que nem uma geleia. De medo. Sabe quando eu encostei a mão nesse cachorro? Nunca. Quando esse cachorro chegou, ele fazia assim para mim. Eu falei, que arrependo de dormir nessa cara. Você vai ver. Ele é dessa cor. Eu falava, sai daqui, filhote de urubu. Aí ele falou para mim, não, você como você é racista. Eu falei, não estou falando com você, estou falando com essa coisa sua aí. O cachorro não gostava de mim. Sabe como que ele passou a fazer assim com o rabo para mim? Quando eu comecei a dar carne para ele. Mas a minha também é por interesse. Entendeu? E o duro que sabe quem buscou essa cachorra? Eu. Olha. Eu também busquei. Entendeu? Então assim, hoje eu posso reclamar? Não. É culpa dela? Não. O meu vai fumar junto com meu marido. Ele vai fumar de lá atrás. Fica lá do lado. Entendeu? Então, assim, as nossas escolhas nos trazem consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Não, mas é chato. Só que todo dia de manhã, por exemplo, eu vou lá, ela fica esperando eu abrir a porta. Eu vou lá, abro a porta, na hora que eu abro a porta, ela corre para o quarto, vai lá e fica pedindo carinho.
senta do lado da mesa esperando para tomar café da manhã junto com nós. E todas as vezes que a gente senta na mesa, e todas as vezes que a gente senta, acorda, levanta, eu vou lá, levanto, abro a porta para ela, ela vai lá no quarto, a gente faz um pouco de carinho nela, senta na cama e a gente ora, antes de levantar e começar o nosso dia. E ela fica bonitinha, sentadinha, deitadinha lá no tapete, esperando a gente terminar a oração. Então, é criação de Deus. Então, quando Deus fala, eu sei quais os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz. É que muitas vezes nós colocamos Deus numa figura de uma forma inatingível. Não, Ele não é. Ele nos coloca e nos dá a oportunidade de chamarmos Ele de Pai. Primeiro, para ser algo familiar por causa de Jesus. Segundo, para ser algo que a gente tem acesso. Deus não é uma figura inatingível, pelo contrário. Ele nos formou, Ele formou a humanidade para ter relacionamento com ela. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Por isso nós colocamos Deus numa figura inatingível. Não é. Jesus veio a esse mundo para provar isso, para mostrar para a humanidade. Tá certo? Então, quando Deus fala assim, olha, tenho pensamentos de paz a vocês, eu penso em vocês, eu quero a paz de vocês, eu quero a felicidade de vocês, eu quero que vocês sejam felizes. Tá certo? Tudo bem? Então, quanto mais relacionamento, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais vida de oração, quanto mais conhecimento da palavra, mais próximo de Deus eu vou ficando, mais acesso às suas coisas eu tenho. Não é assim no relacionamento? É ou não é? Sim. Né? Nós estamos chegando a quase 20 já, né? Quase 20 anos de relacionamento. E às vezes, só de olhar para ela, eu sei o que ela está pensando. E ela a mesma coisa comigo. Eu já percebi que às vezes ela sabe que do jeito que eu desço do carro, do jeito de eu descer do carro, ela já sabe se eu estou bem ou não. Não é? Olha lá. 20 anos também. Mas o relacionamento com Deus não é diferente. Conforme eu vou me relacionando com Deus, é lógico que Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, Ele nos conhece desde a nossa formação. Desde o ventre da nossa mãe. Mas, conforme esse relacionamento vai evoluindo, conforme vai andando, lembra que na semana passada nós comentamos sobre Abraão? Chegou um momento que Deus sentava na tenda junto com ele assim, ó, falou: Abraão, vim tomar um café. E quando Abraão começava as lamúrias dele, ele pegava no braço de Abraão e falava: vamos lá para fora que eu vou te mostrar as estrelas do céu. Tá vendo as estrelas do céu? Você consegue contar elas? Não. Eu falei: então, sua descendência vai ser igual a essa aí, ó. Tá certo? Vamos ter esses pensamentos de paz, porque são os mesmos pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Quer saber o que Deus pensa a seu respeito, Lídia? Está aqui, ó. E Ele gosta tanto de você que Ele fala assim: não, você vai me buscar, você vai me achar. Quando você me buscar de todo o seu coração.
Eu vou estar acessível sempre para você, Lídia. É isso que Deus está dizendo para você. É isso que Deus está dizendo para você, Lídia. Deus é maravilhoso para mim. Tá aí? Acabei de receber uma herança gorda e está na minha conta bancária. Deus! Mas você sabe qual é o problema? Você acha mesmo... Eu estava vendo esses dias uma reportagem de um senhor lá do Rio Grande do Sul. Riquíssimo. Sabe onde ele estava morando? Debaixo da ponte. Eita, ele já tá. Ele está Tá. debaixo da ponte, numa barraca, que um cara que tinha uma loja de pesca arrancou da loja e montou lá para eles morarem, tomando banho de regador, num banheiro de lona improvisado. Riquíssimo. Mas lá nesse lugar que eles estão acampados, tem muita gente que a casa tem piscina. Casão, eles foram na casa, eles choram. E casa Então, também. assim, diante de Deus, riquezas, essas coisas bem materiais. E aquele homem olhou para o repórter e disse assim: eu não troco todo o dinheiro que eu tenho por causa da paz que essas pessoas, mesmo nessa situação toda, estão mostrando. Então, diante de Deus, riquezas, bem materiais, isso não passa de pó. Porque assim, uma semana de chuva é suficiente para... Lembra do dilúvio? O dilúvio passou a régua na humanidade em dias. Tá certo? Eu já vi a água chegar, entrar pela porta e ir subindo. Eu em cima da beliche. Eu em cima da beliche. E meu vizinho gritava: sobe, Arlete, mais pro alto, mais pro alto. Como que eu ia mais pro alto? Você já estava lá em cima do beliche. Tem muita gente... Pense numa coisa triste. Tem muita gente que se desesperou, mas aqueles que confiam em Deus estão em paz. Tem gente que a casa caiu, não tem mais nem casa. E isso veio para todo mundo, rico, pobre, classe média. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, que nós tenhamos sempre a Tua paz. Essa paz, Senhor Jesus, que Tu tens para nós e que está à nossa disposição. E que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu sustento, a Tua compaixão permaneça sobre nós todos os dias, Senhor. E que em tudo possamos louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa aula.